Você se sente fraca, cansada o tempo inteiro, tá constipada, com sobrepeso ou até obesidade, cabelo caindo, sente muito frio, tá inchada, com retenção de líquido, tá com dificuldade de concentração, alteração do ciclo menstrual, alteração da pressão, colesterol ou até dificuldade para engravidar? Seu problema pode estar na tireoide. Eu sou a doutora Bruna Covre, médica especialista em longevidade e emagrecimento. Já se inscreva no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações de todos os conteúdos que estamos postando por aqui. A tireoide é uma glândula em formato de borboleta que fica aqui no pescoço, logo abaixo aqui do pomo de Adão. E todo mundo tem tireoide, tanto homem quanto mulher. Ela é responsável por produzir os hormônios, especialmente o T3 e o T4, que interferem na regulação do metabolismo, ou seja, regula o funcionamento do nosso corpo todo. Olha a importância que ela tem. Se você tiver com a função reduzida ou não funcionando, todo o nosso corpo fica alterado. Os hormônios tireoidianos regulam o gasto energético do corpo, a temperatura, funções do fígado, rins, coração e cérebro. Então vai interferir no peso, humor, memória, ciclo menstrual e fertilidade. Então, se você tem alguns dos sintomas que eu comentei no início do vídeo, você pode estar com alteração na produção dos hormônios tireoidianos. Mas atenção, muita atenção agora. No geral, os médicos dosam o T4 livre e o TSH para avaliar a função da tireoide. O TSH não é produzido na tireoide, é produzido numa glândula chamada hipófise, que fica na base do cérebro, mas que regula a glândula tireoide e vai controlar a produção dos hormônios produzidos por ela. Da mesma forma, se a produção pela tireoide de T3 e T4 está adequada, elas vão inibir a hipófise para que reduza a produção do TSH, mostrando que já está sendo suficiente, chamamos de feedback negativo. Mas por que você que quer ficar saudável, jovem, precisa saber disso? Para você entender que a avaliação da função da tireoide vai muito além somente de avaliar TSH, T4 livre. Primeiro porque o T4 livre é um pré-hormônio, ele tem função também e é capaz de inibir o TSH. Porém, o hormônio ativo que vai ter maior função é o T3 e ele geralmente não é solicitado nos exames. Mas, mais uma vez, por que eu estou te explicando tudo isso? Para te mostrar todos os outros fatores envolvidos na disfunção tireoidiana e que os cuidados vão muito além do tratamento com medicamentos. Acontece que você está vendo esse vídeo, você pode ser que esteja interessada porque já tem alteração da sua glândula tireoide e não vê melhora no tratamento com medicamentos. Ou, se você não tem nenhuma alteração, é justamente para você evitar que elas ocorram que você deve ouvir o que eu tenho para te falar agora. Se você faz tratamento e não vê melhora dos sintomas, quando volta ao médico ele aumenta a dose do medicamento e mesmo assim não melhora, eu vou te explicar o que pode estar acontecendo. A reposição do hormônio T4, o uso dos medicamentos conhecidos no mercado, Puran, Levoide, Synthroid, eles vão regular as taxas dele e inibir o TSH, reduzindo e normalizando. Mas será que o problema era só esse? Por que você continua com sintomas? Não comece o tratamento somente pela medicação. Muitas vezes é importante o médico já iniciar, mas se medidas complementares não forem tomadas, você não melhora dos sintomas. Precisa ser avaliada na sua nutrição, como está o seu intestino, absorção e disponibilidade dos nutrientes necessários para a formação e conversão dos hormônios tireoidianos, como está o estresse e muito mais. Também precisa se exercitar. Seu corpo em movimento vai ajudar aos receptores dos hormônios estarem disponíveis, sensíveis e conseguir utilizar esses hormônios para produzir os efeitos que ele precisa no seu corpo. Senão, podem até estar normais as taxas, mas as suas células não conseguem utilizar. Olha a importância da atividade física para a tireoide. Os cuidados que eu estou passando aqui são importantes também para a prevenção, para você que não tem alteração nas taxas da tireoide, mas que de repente já está apresentando alguns dos sintomas que eu falei. Seu corpo já está sinalizando e pedindo ajuda. Lembre-se sempre,
Uma guerra começa quando as tropas começam a se posicionar, se deslocar para a possível região de conflito, e não apenas quando já temos as mortes contabilizadas do conflito acontecendo. Não esperem as taxas estarem alteradas para você fazer algo pela sua saúde. Alguns nutrientes que contribuem para a produção dos hormônios da tireoide são iodo. T3 e T4 são triiodotironina e tetraiodotironina ou tiroxina. Utilizam 3 e 4 moléculas de iodo, a tirosina, que é um aminoácido e também é utilizado para formar o T3 e o T4. O ferro, zinco, selênio, que é necessário para receptores dos hormônios. Vitaminas E, B2, B3, B6, C e vitamina D. Olha a quantidade de nutrientes necessários para que a orquestra da tireoide funcione. Então, muitas vezes o problema não está na tireoide, muitas vezes está nos receptores, nos nutrientes que você precisa para que ela funcione. Então, se você repor o T4, ele vai inibir o TSH, mas não vai converter em T3, que é a forma ativa para ser utilizada pelas células, porque faltam peças que são importantes para essa conversão, para que ela aconteça. O T4 é como um cheque, o T3 é o dinheiro que você saca com esse cheque, mas se o cheque não tiver fundos, que são os nutrientes, tudo que o seu corpo precisa, você não vai conseguir sacar esse dinheiro. Vou citar alguns alimentos que são importantes estarem na sua alimentação para a tireoide funcionar. Ovos, carnes, peixes, oleaginosas como castanhas, nozes, abacate, leguminosas como feijão, vegetais folhosos verdes escuros, couve, rúcula, agrião, escarola, sementes de girassol, cenoura, abóbora, banana, laranja, limão, frutas vermelhas, kiwi, entre outros. Uma alimentação saudável e com comida de verdade, alimentos naturais, você vai conseguir alcançar resultados. É importante também a avaliação dos exames laboratoriais por um profissional qualificado para a indicação da suplementação necessária para você. Agora, alguns dos fatores que vão inibir a produção de T4 e prejudicar a conversão de T4 em T3, além dos nutrientes. O estresse. Nós da medicina já descobrimos que existe um hormônio que representa o estresse e a ação dele no nosso corpo é essencial para o nosso funcionamento, que se chama cortisol. Se o cortisol está alterado, hormônio que aumenta quando você está estressada, por isso que ele recebeu esse nome, ele atrapalha a utilização dos hormônios tireoidianos pelas células. Dieta com restrição de calorias também é um outro problema: inflamação, infecção, disfunção renal, hepática, depressão, obesidade, resistência insulínica, diabetes, medicamentos como o tão utilizado anticoncepcional, a radiação, doenças autoimunes como a doença celíaca, a exposição ao flúor que está na água, na pasta de dente, eles competem com o iodo dos hormônios tireoidianos e prejudicam a formação hormonal. Nós somos intoxicados pela nossa própria água. Também interferem na produção dos hormônios tireoidianos as toxinas, pesticidas, mercúrio, cádmio, plásticos, tudo isso. Então, aqui uma atenção especial na escolha dos alimentos. Preferir alimentos orgânicos sem agrotóxicos, ou caso não tenha jeito, porque realmente às vezes são inacessíveis, higienizar muito bem para tentar eliminar ao máximo essas toxinas. Preferir recipientes de vidro do que aqueles de plástico, principalmente para esquentar os alimentos. Aquele cafezinho no copo de plástico é um veneno para a sua tireoide e para a sua saúde no geral. São muitos fatores que interferem na tireoide e que merecem atenção. Com essas informações, já fica claro para você a importância do estilo de vida saudável para esse tratamento da sua tireoide e não só da medicação. Gostou desse conteúdo? Compartilha com aquela amiga que vive com essas queixas ou que já tenha realmente uma alteração na tireoide. Caso você não tenha ativado o sininho, ainda ative para você receber todos os conteúdos que a gente está compartilhando por aqui.